Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, leremos os versos 37 a 39. Leremos os 3 últimos versículos deste capítulo de Hebreus, capítulo 10, os versos 37 a 39. Nessa noite eu gostaria de conversar rapidamente com você. Rapidamente. Não vai ser um sermão longo. É uma reflexão sobre a fé cristã. Estamos concluindo nesta noite, no culto de Páscoa, a nossa programação de Páscoa. Tivemos na quinta-feira uma abençoada vigília de oração, das 7 da noite até quase meia-noite. Na sexta-feira tivemos o nosso culto das 7 palavras, entre 12 horas até 15 para as 3 horas da tarde. Ontem, no sábado, tivemos um tempo de jejum e oração aqui na igreja, das 7 da manhã até ao meio-dia. E hoje pela manhã, às 8 horas, tivemos o nosso culto da ressurreição. E agora estamos encerrando as nossas atividades de Páscoa com esse culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Portanto, quero ser breve. Eu quero falar de modo bem prático e rápido acerca da fé cristã. E esse texto de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37 a 39, assim diz a palavra do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O autor de Hebreus escreve esta carta para os cristãos que estão saindo da estrutura religiosa do judaísmo e foram alcançados pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E por conta dessa mudança de paradigma, em que eles saem de uma estrutura religiosa e caminham agora pela fé no Cristo ressurreto, pela pregação da palavra dos apóstolos, eles estão em novidade de vida. E eles sofrem muitos prejuízos e muitas perdas eles enfrentam. Então o autor escreve a epístola aos Hebreus para, em primeiro lugar, talvez o principal objetivo desta carta seja estimulá-los, animá-los a permanecerem firmes na fé em Jesus Cristo, diante dos desafios a este novo estilo de vida que eles agora abraçaram, que eles agora foram inseridos na comunidade de fé em Jesus Cristo. Portanto, esta é talvez a principal razão pela qual esse texto está no cânon. E, sobretudo, ele é relevante para o cânon bíblico, para a revelação bíblica, porque o autor faz uma belíssima leitura de todos os eventos de Deus na história do povo de Deus, relatando e percorrendo e estudando a partir do evento da cruz e da ressurreição, ou seja, da revelação de Deus em Jesus Cristo. Portanto, esta carta tem este sentido e este significado e esta razão. E aqui no capítulo 10, ele citando 2 textos do Antigo Testamento, ele vai concluir no versículo 39, dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé
para a conservação da alma. Meus irmãos, minhas irmãs, o que é a fé cristã? A fé cristã não é uma expressão do pensamento positivo. A fé cristã não é uma elucubração mental, não é uma expressão mental. A fé cristã não provém de um arrazoado mental em que eu descubro o caminho da fé. Não, a fé cristã não provém do nosso pensamento. A fé cristã também não reside tão unicamente numa boa elucubração, no expositar de verdades e elucubrações mentais, cognitivas, em que nós descobrimos pela razão a fé. Não. A fé cristã não é tão somente um arrazoado, uma elucubração mental, uma formatação, um arrazoado teológico no qual eu acredito nestas sentenças. Não, a fé cristã é muito mais do que isto. E a fé cristã também não está assentada na emoção, no sentimento, apenas no coração. Não, não. A fé cristã vem do próprio Deus. A nossa confissão de fé de Westminster, quando fala da fé cristã, ela diz o seguinte: a fé cristã, a graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, e ela diz, é obra do Espírito de Cristo, que faz nos corações deles, e é sempre operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, ou seja, o ministério da palavra, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. A fé cristã, segundo a nossa confissão de fé, ela é proveniente da graça de Deus, operada em nossos corações, mediante a ação do Espírito de Deus, que atua em nós. Portanto, a fé cristã é um assentimento, é uma convicção, é uma segurança que provém de uma certeza do agir sobrenatural de Deus na vida daquele que sai da incredulidade para a credulidade, daquele que sai da alienação de Deus para uma vivência em Deus. A fé cristã reside, ela nasce, ela provém de uma ação espiritual, de um movimento do céu, de um movimento do próprio Deus. É o próprio Deus que impringe, que sopra, que nos dá graciosamente o dom da fé. E nesta expressão da graça de Deus, nós então adotamos um estilo de vida, um modo novo de viver, um jeito novo de conduzir-nos na vida, na nossa história. Porque algo novo veio do céu, algo novo veio do próprio Deus ao nosso coração, que alcançou a nossa alma, que trouxe transformações profundas na nossa mente. E então, pela operosidade do Espírito de Deus, nós saímos da incredulidade, nós saímos de uma alienação das coisas de Deus, e então passamos a vivenciar, a experimentar e a viver a partir da fé. Por isso que o autor de Hebreus está dizendo que o justo, ele diz, o meu justo viverá pela fé. Esta é uma citação de Abacuque. O meu justo viverá por fé. Fé cristã, portanto, não é algo que sai de nós, é algo que vem de Deus. É obra do Espírito de Deus que vem a nós e nos dá
um estilo novo de vida, um jeito novo de conceber a nossa própria existência e a realidade que nos envolve, porque Deus age sobrenaturalmente, miraculosamente, poderosamente em nós. Portanto, se ela vem do Espírito de Deus, ela está calcada, ela está firmada, ela está fundamentada no caráter de Deus. Não em nossos pensamentos, não em nossas emoções. A fé cristã, ela é segura, ela é definitiva, ela é delineadora de um modus vivendi, porque ela nos chama para experimentarmos, para olharmos, para vivermos a partir de Deus, a partir do caráter deste Deus que se revela a nós nas Escrituras. É isto que a nossa confissão de fé de Westminster define. É sempre operada pelo ministério da palavra. A palavra de Deus que tem poder, a palavra de Deus revelada nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus que é ministrada, que é explicada, que é apregoada, que é ensinada. Esta palavra revela, expõe e move o nosso coração pela ação sobrenatural do Espírito de Deus. Eu quero dar 2 exemplos bíblicos de fé. Primeiro exemplo, eu quero voltar-me ao Gideão. Gideão está no livro de Juízes, no capítulo 6. Ele viveu em um tempo de grande opressão, em um tempo de grande prejuízo econômico, social, de uma crise desmedida, porque o povo de Deus estava sendo ameaçado pelos midianitas, que era um povo muito numeroso, que tinha um exército muito poderoso. E por 7 anos, os midianitas sitiaram as terras do povo de Deus. Eles não podiam plantar nem colher, eles não podiam dar conta da sua sobrevivência, eles não podiam habitar nas suas casas. Passaram por 7 longos anos, passando este prejuízo, esta opressão, esta condição de grande prejuízo na condução dos seus processos de história. E diz o texto bíblico que quando o povo de Deus orou ao Senhor, então Deus, ouvindo-os, levantou um líder entre o povo, e esse líder foi Gideão. E quando você olha a história de Gideão, você vai ver um homem incrédulo, um homem descrente, um homem insignificante, um homem desprovido de qualquer força bélica, de qualquer força familiar, de qualquer possibilidade em si mesmo de mover, de projetar, de arquitetar uma reação contra este grande exército inimigo. Mas o que vem ao coração deste homem é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o sopro de Deus, é a verdade de Deus que vem ao coração, que irrompe a sua incredulidade, que desafia a sua insignificância, a sua incapacidade. E então, movido por essa palavra, ele dá passos, ele dá caminhada, ele dá sinais de que algo novo Deus vai fazer. E a palavra que Deus diz a ele, diz: vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Ele vai dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim. Eu sou o caçula da família mais pobre, da tribo mais insignificante de Manassés, de Israel. Eu não tenho condições, eu não sou qualificado, eu não tenho expressividade, eu não tenho recursos. E Deus voltou: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Foi a mesma palavra que Deus deu a Josué: força
e coragem. A fé é este movimento extraordinário que desce como palavra verdadeira, única, definitiva, singular, que entra na alma, que perscruta o coração, que desafia o pensamento e nos impulsiona a algo novo, a um estilo de vida novo, a um jeito novo de olhar a vida, de olhar a realidade, não com os nossos olhos carnais, não com óculos da cultura, não com óculos da nossa ideologia, mas com o olhar de Deus, com o movimento de Deus que sopra ao teu e ao meu coração. Este movimento move na história humana homens e mulheres, ricos e pobres, ignorantes e sábios, porque Deus é o Deus que move a história pelo poder da sua palavra em pessoas como você e eu, como Gideão. O segundo exemplo é o rei Davi. Ainda jovem, caçula da família, sendo um pastor de ovelhas que cuidava do rebanho da família. E esse menino foi trabalhado pelo Espírito de Deus. Enquanto pastoreava as ovelhas, ele tocando a sua lira, olhando o seu rebanho, e olhando para a natureza, e olhando para o céu, e olhando a revelação que ele, como um judeu, foi educado nas sagradas letras. Um dia ele recebe a missão dos pais para que ele vá onde os filhos, os mais velhos, estão em luta contra os filisteus. E os pais mandam um farnel para os seus filhos e pede para que Davi traga boas notícias acerca dos seus filhos que estão no exército. E este jovem garoto, quando chega naquele acampamento, o que ele vê traz a ele um grande prejuízo emocional, traz a ele um ímpeto de bravura, um ímpeto de coragem. E então o que ele vê é uma grande covardia, uma situação absurda, indesejável, inaceitável, e o seu coração é movido pelo Espírito de Deus. E então o que ele vê é um gigante afrontoso, trazendo palavras abjetas contra o povo de Deus. E ele então, vendo aquela cena horrorosa de covardia do lado do exército de Deus, e olhando aquele homem desafiando dia após dia alguém do exército de Deus para confrontá-lo em um duelo. Oh, meu irmão, eu olho essa história que eu aprendi quando eu era de colo, e eu canto essas canções de Davi, e depois, quando você vai conhecer a história de Davi, você vai ver que é um homem que é segundo o coração de Deus, mas um homem tão pecador quanto eu, tão frágil, tão inconsistente, tão cheio de prejuízos na sua formação, mas é um homem que foi tocado pelo Espírito de Deus. E ele então vai enfrentar aquela situação, aquele gigante, aquele homem aparatado, cheio de recursos de proteção, e ele vai usar os recursos que dispõe. E os recursos que eles dispõem é uma funda, uma espécie de estilingue com pedras. Eu olho para essas histórias bíblicas, eu olho para a revelação bíblica, eu olho para a simplicidade do texto bíblico, e eu olho e vejo Deus maravilhoso, Deus glorioso, Deus que tem o caráter santo, reto, justo, Deus que tem poder, Deus que é sustentador, Deus que é guardador do seu povo. Esse Deus lida com as nossas debilidades, com as nossas fragilidades, com as nossas inconsistências, por essa graça operosa da fé. A fé não é definitivamente uma expressão humana, ela é um dom, ela é uma dádiva, ela é uma graça que Deus derrama no meio do seu povo. Agora, eu ainda queria ver, porque ele diz que nós não somos dos que retrocedem para a perdição.
Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. O autor de Hebreus está afirmando que nós não somos daqueles que voltam e morrem e padecem e sucumbem na trajetória da vida. E ele vai dizer aqui no capítulo 11, todo o capítulo 11 ele vai gastar para explicar, para elucidar a ação poderosa de Deus na vida daqueles que este povo conhece da revelação da Torá. Ou seja, ele começa por Abel, e ele vai por Abraão, por Davi, e ele vai citando todos os heróis da Bíblia, e ele vai dizer que todos estes avançaram pela fé. E este é o grande recurso da vida cristã. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, como cristãos, temos um estilo de vida bem definido nas Escrituras Sagradas. Nós não somos do mundo. Nosso estilo de vida não pode ser vivido como o mundo vive. Os nossos desejos precisam ser delineados, corrigidos, educados, não a partir da cultura humana, mas a partir da palavra divina. Nossos filhos, nosso cônjuge, o nosso casamento, a nossa família não pode esposar valores da cultura humana, porque nós temos um estilo de vida diferente, e o nosso estilo de vida está no Deus que se revela na palavra que Ele nos deu. É simples, é muito simples. E eu estou falando aqui para irmãos que têm mais tempo de fé do que eu de vida. Eu estou falando com certeza a você, meu irmão, que tem muito mais experiência e vivência na fé cristã do que eu tenho de vida. É uma obviedade. Mas esta obviedade me parece que traz grandes dificuldades quando nós queremos viver o que nós não conseguimos viver. Por isso que o autor está dizendo: o meu justo viverá por fé, e nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Sabe por quê? Porque quem nos sustenta é o Deus que nos chama para viver pela fé no seu caráter, na sua pessoa, que se revela através das Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele faz uma linda oração. E quando ele faz uma oração, ele ora pela igreja, ele ora pelos que estão em Cristo Jesus, para que eles tenham um jeito próprio de viver, um estilo de vida que seja de fato adequado, ajustado, consagrado, dedicado para Deus. O apóstolo Paulo, como bom pastor, ele ora para que a igreja de Jesus Cristo, os salvos, o povo de Deus viva a partir da Trindade. E quando ele ora no capítulo 3, e ele fala que Deus, que é riquíssimo em glória, do qual toda família toma o nome, que ele seja revestido pela presença de Deus no homem interior, pela presença do Espírito Santo, e que esta presença do Espírito Santo no interior do povo de Deus, no interior da vida humana, daqueles que são salvos, daquele que é povo de Deus, os fortaleça, os fortaleça. O apóstolo Paulo está orando para que no estilo de vida nós sejamos fortalecidos pela Trindade, em primeiro lugar, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. E eu quero dizer para você novamente algo que é óbvio, que nós já sabemos. O nosso estilo de vida cristã, pela fé, é sustentado pelo Espírito Santo de Deus que vive em nós. É Ele que nos gera a fé.
Ele que nos convence do pecado, Ele que nos convence da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito de Santo, que é aquele agente de Deus que nos transforma, que nos quebranta, que nos move, que nos abre o entendimento para entendermos as Escrituras, que nos revela a graça salvadora em Jesus Cristo, que nos leva a uma profunda descoberta do amor poderoso de Deus por nós e nos convence desta graça maravilhosa. Oh meu irmão, oh minha irmã, o estilo de vida cristão, o estilo de vida que eu e você somos chamados a viver, o estilo de vida que eu e você e sua família, você e eu como povo de Deus somos chamados a viver, é viver uma vida cheia do Espírito de Deus. É Ele que atua em nós, é Ele que atua na nossa mente, é Ele que atua no nosso coração, é Ele que nos traz a palavra de Deus, é Ele que move o nosso caráter, é Ele que imprime em nós o caráter de Cristo, é Ele que nos convence, é Ele que atua de modo poderoso, maravilhoso, glorioso na vida do povo de Deus. De modo prático, isso significa dizer que nós não vivemos de acordo com a agenda do mundo, que nós não fomos chamados a viver olhando para o jeito que o mundo conduz a sua vida, que nós não fomos chamados a viver do modo como as pessoas alienadas de Deus conduzem-se. Não, nós somos chamados a viver a vida pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Isso significa dizer que nós somos chamados e desafiados a viver uma vida espiritualmente sustentada pela presença de Deus em nós. E Paulo ora por outra coisa. Paulo ora nesta oração de Efésios, ele ora para que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo que habita em nós, mas ele ora também para que Cristo habite ricamente em nós. Ou seja, ele fala do poder do Espírito Santo em nós, e ele fala da habitação de Cristo, e ele fala de uma habitação rica. Isso significa dizer que Cristo é aquele que vem habitar em nós pela fé, e Ele vem como que aquele que detém todas as chaves da nossa vida. Ele tem acesso irrestrito a todos os compartimentos do nosso ser. Ele habita como aquele que tem acessibilidade a todos os movimentos da nossa existência. Ele é o governador, Ele é o Senhor da vida. Nós estamos terminando a nossa Páscoa nesta noite, e é desnecessário eu aqui falar-vos novamente sobre a obra salvadora de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Isso faz toda a diferença na vida da família. Por exemplo, quais são os processos que conduzem às decisões que você toma na sua vida? Você já pensou nisso? Como você toma as decisões na sua vida? Como você encaminha os processos decisórios no dia a dia? A quem você recorre para buscar encaminhamento, auxílio, orientação, direção nos processos decisórios da tua vida, da tua família, da vida de teus filhos? Nós somos da fé, nós não somos da perdição, nós somos da fé, nós somos aqueles que esposam um estilo de vida que vive não a partir do mundo, mas a partir de Deus, da ação poderosa, maravilhosa, extraordinária de Deus na nossa vida.
Cristo Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós temos um dono, e o nosso dono não somos nós. Não é a minha vontade que impera, não é a vontade do meu cônjuge, não só a vontade de meus filhos, não é a vontade do mundo, não é a vontade senão outra, senão a única e soberana vontade de Deus em Jesus Cristo, que deve arbitrar os processos decisórios da nossa vida. E isto evidencia claramente um estilo de vida vitorioso, um estilo de vida pacificado, um estilo de vida que agrega, que avança, que supera, que está num processo de crescimento, de aprofundamento, de desenvolvimento, para ser aquilo para o qual Deus nos chamou a ser, como diz o apóstolo Paulo. Agora veja que, eu estou concluindo já, há um terceiro parágrafo da nossa confissão de fé que fala sobre a fé. E ele diz: esta fé é diferente em graus, é fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, desenvolvendo-se em muitos até a plena segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador. A nossa confissão de fé nos aponta as nuances da nossa história, daquilo que você já experimentou, que eu experimento, que nós experimentamos. A nossa fé, ela pode ter movimentos de fragilidade, de inconsistência, e pode também ter momentos de fortalecimento, de força, de vigor. E ela pode ser muitas vezes assaltada, quase que aniquilada, enfraquecida, mas sempre vitoriosa. Por isso que a revelação bíblica diz que a vitória que vence o mundo é a vossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa fé, ela é do alto, ela é do céu, ela é de Deus, e ela nos chama a confiar, a esperar, a olhar para o caráter de Deus, esse Deus que é santo, esse Deus que é justo, esse Deus que é poderoso. Esse Deus age sobrenaturalmente em nós. Hoje pela manhã estava orando com uma irmã muito querida aqui da igreja, que perdeu um ente querido que estava aparentemente bem, foi para o hospital e em poucos dias foi entubado e veio a óbito. E claro, o coração doloroso, doído, a dor está presente, a fragilidade da gente lidar, não é, com esse momento de perda de gente tão querida a nós, isso nos traz um prejuízo, uma dor, às vezes um sentimento de finitude, porque lidarmos com a dor, lidarmos com o sofrimento, lidarmos com a nossa finitude, nos causa um desconforto emocional, um desconforto espiritual dos mais difíceis. Mas eu ouvi uma declaração de fé, uma profissão de fé, das mais lindas que a gente pode esperar de um cristão. E ela falando que essa dor remete à dor da perda do esposo. E falando disso, ela fala: mas eu creio que Deus a livrou de coisas piores, e eu louvo o meu Deus porque a levou. Às vezes a nossa fé é testada, é provada, é colocada no ferro, e nós somos colocados na bigorna de Deus, e Deus bate, e Deus nos moe, e Deus nos tritura, e Deus permite que nós entremos em desertos áridos, e Deus permite que a nossa alma entre numa noite escura, numa noite longa. Às vezes nós não entendemos os movimentos da ação de Deus, às vezes nós não compreendemos o agir de Deus, e às vezes somos tragados pela incredulidade, pelos movimentos humanos, e às vezes
conspirações infernais assaltam o nosso coração, arrebatam a nossa alma e ficamos em situações de muita dificuldade. E é justamente isto que os teólogos lá do século XVI falam sobre o que ocorre com a nossa fé. Aquilo que você e eu experimentamos com muita frequência. Todavia, nós lemos o salmista dizer: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu quero concluir a minha fala nesta noite chamando a sua atenção para viver a simplicidade da fé. Viver, praticar, exercitar, movimentar-se dentro dos valores e princípios da palavra de Deus revelada, que revela o poder maravilhoso desse Deus que alcançou o nosso coração, que tirou-nos da incredulidade, que apontou a nossa vida para o céu dos céus, no Senhor da glória, na Nova Jerusalém, e que nos chama a viver esse novo estilo de vida, viver pela fé. Por quê? Nós somos da fé para a conservação da nossa alma. O apóstolo Paulo vai falar por diversas vezes nas Escrituras acerca de uma tríade. Ele fala da fé, ele fala da esperança e ele fala do amor. Fé e esperança são irmãs, que são sustentadas pelo amor. Mas Paulo vai dizer aos coríntios que, então, restará dessa tríade que sustenta a vida cristã apenas o amor. Porque haverá um dia em que a nossa fé e a nossa esperança cumprirão a sua finalidade na vida do povo de Deus, e então nós vamos desfrutar do profundo amor eterno de Deus por nós. Por isso que o futuro do cristão é glorioso, porque a nossa vida é vivida pela fé, não pelas circunstâncias. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um coração quebrantado, um coração cheio de fé, uma mente voltada para a palavra de Deus revelada. E que nesta Páscoa em que você ouviu tantas verdades bíblicas, você possa implementar, fortalecer a sua rotina diária, a sua rotina familiar, dando consistência, trazendo mais vigor, um aprofundamento na revelação de Deus pelas Escrituras. Que Deus te abençoe.